Olá pessoal, depois de algum tempo aí sem gravar videoaulas, estou voltando agora com algumas videoaulas de linguagem C. O programa que eu vou utilizar para poder estar editando e compilando os meus códigos será o DevC++, ou DevC++. E eu estou utilizando aqui o Windows 8. Se você estiver utilizando o Windows 8 e estiver tendo problemas para poder compilar os seus códigos, provavelmente é porque você baixou a versão instalável do DevC++ e instalou na sua máquina. Então, eu sugiro que você desinstale o programa e baixe a versão portátil. Foi o que eu fiz aqui, que não dá erro na hora de compilar, resolve o problema. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um novo arquivo de código-fonte e vou começar aqui mostrando para vocês a estrutura básica de um programa em linguagem C e algumas coisas sobre variáveis. Como vocês já devem estar acostumados, se vocês acompanham aí desde as videoaulas de Pascal, eu não costumo ir muito para a parte teórica da programação, costumo ir já direto mais ao ponto. Então a primeira coisa a fazer aqui é importar as bibliotecas que a gente vai utilizar. Praticamente a biblioteca que a gente utiliza em quase todos os programas é a stdio.h. Então, para importar ela, para poder chamar ela para dentro do meu programa, o que eu faço? Coloco aqui sinal de tralha ou jogo da velha, como você quiser chamar, include, e aqui eu coloco o nome da minha biblioteca, stdio.h. E aqui eu já posso colocar aqui o meu int main ou void main. Vou colocar aqui int main, coloco aqui void, e aqui eu abro o sinal de chaves. Algumas pessoas não utilizam colocar o void aqui como parâmetro para a minha função main. Pode ocorrer de alguns sistemas operacionais ocorrer erro na execução do meu programa se eu não colocar o void. Isso significa, o void significa o que? Eu não vou passar nenhum parâmetro para o meu programa na hora da execução. Se você colocar ou não, pode ser que ocorra algum erro no seu programa por causa disso, ou não ocorra simplesmente nenhum problema. Então essa é a estrutura básica de praticamente qualquer programa feito em linguagem C. Então vamos começar a trabalhar com variáveis. Como que eu declaro variáveis? Para que servem variáveis? Variáveis são apelidos que eu dou, que eu posso guardar valores neles. Por exemplo, eu falo que x vale 10 e depois eu posso ir alterando esses valores no decorrer do meu programa. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou declarar aqui uma variável do tipo inteiro no meu programa. Vou armazenar logicamente números inteiros, números sem vírgula. Vou declarar aqui a variável x. Vou declarar também a variável y. Algumas pessoas têm o hábito, é bom você fazer isso, de já inicializar a sua variável quando você começa o programa. O que significa? Significa que quando você começar a executar o programa, você falou aqui que vai existir a variável xx, você já dá um valor para ela. Eu estou falando que vai existir uma variável x e ela já vai começar a contar o valor. Geralmente a gente coloca aqui 0. Então aqui agora eu posso manipular esses valores. Eu posso trocar os valores que tem nessas variáveis, posso somar esses valores, posso voltar eles a 0 e assim por diante, fazer cálculos com ele. Então eu vou fazer aqui o seguinte, vou dar um printf. Para que serve esse comando chamado printf? Para mim poder exibir algo na tela, mostrar algo para o usuário. Sempre que eu quero mostrar uma mensagem na tela do computador, eu posso utilizar esse comando printf.
e vou colocar aqui uma mensagem qualquer. Olá. Vou salvar, vou dar um Ctrl S aqui. Vem aqui em arquivo, salvar. Vou criar aqui uma pasta nos documentos chamada curso de C. E aqui dentro vou salvar aqui o meu arquivo de código fonte, o arquivo que vai conter todos esses comandos que eu estou digitando aqui. Vou colocar aqui exemplo 1, .c. Se você não colocar o .c, provavelmente ele vai pegar aqui .cpp e pode ocorrer de dar erro de compilação no seu programa, mesmo que talvez aparentemente não tenha nenhum erro de digitação. Isso ocorre porque arquivos CPP são arquivos da linguagem C++, então pode ocorrer de dar erro. Se você ir lá e salvar novamente, salvar como .c, não dá erro na hora de compilar o seu programa. Então, coloco aqui olá, e aqui no final eu vou colocar um getChar, que serve para mim poder fazer com que o programa espere eu teclar Enter para poder fechar a janela do programa. Tá aqui, compilo aqui, executo, né? E aqui, ó, você pode ver aqui que apareceu ou, e aqui essa letra aqui, que eu nem sei qual que é o nome. Por quê? Por causa da acentuação. A gente não pode utilizar acentuação aqui na linguagem C, porque o prompt de comando ocorre esses erros aí quando a gente utiliza acentuação, seja acentuação normal, seja um tio ou qualquer outro tipo de acentuação, C cedilha, entre outros. Eu vou retirar aqui esse getChar e você vai ver que a janela do meu código vai abrir rapidamente e fechar. Por quê? Porque ela não fica esperando que eu digite algo. Então coloco aqui getChar e aí sim ele fica esperando que eu aperte alguma tecla e pressione Enter, ou então só pressione Enter para poder fechar o programa. Então, se você tiver acontecendo o problema do seu programa abrir e fechar rapidamente, você coloca 1 ou 2 getChar no final do seu programa. Então, aqui agora, como que eu faço para eu poder exibir na tela esses valores aqui dessas variáveis? Essa variável x, essa variável y. Eu coloco aqui dentro do meu printf, coloco aqui a mensagem que eu quiser, por exemplo, o valor da variável x a gente não usa acentuação, e aqui eu coloco %i ou %d. Esse porcento, alguma letra, serve para quê? Para mim poder exibir valores de variáveis, exibir valores dentro do meu printf. Então a gente utiliza o %i ou o %d para a gente poder mostrar na tela valores do tipo inteiro. Eu vou utilizar aqui o %i porque é mais fácil de lembrar. I de inteiro, né? É mais fácil da gente assimilar. E aqui a gente coloca a nossa variável. Coloca aqui, fecha as aspas, né? Coloca vírgula e coloca o nome da nossa variável aqui. Eu vou mostrar aqui o valor de x. O valor de x eu já inicializei ele aqui com o valor de 0. Então eu tenho que mostrar aqui a seguinte mensagem: o valor da variável x é 0. Então eu vou salvar aqui o meu programa, vou compilar e executar. E tá aqui a minha mensagem: o valor da variável x é 0. Eu posso vir aqui na inicialização, mudar o valor, ou posso aqui no meio do meu programa falar que x vai passar a valer 27. Salvo aqui, compilo e executo, e aqui você pode ver que a variável já foi alterado o valor. A partir do momento que eu coloquei aqui x é igual a 27, tudo aqui para baixo, x vai passar a valer 27, onde eu usar ele. A menos que eu coloque aqui na linha de baixo x igual a outra coisa. Então o valor de x é 27 aqui neste caso. E se eu quiser mostrar o valor de x e o valor de y ao mesmo tempo, como que eu faço isso? Eu coloco aqui o valor, vou mudar aqui a mensagem,
o valor das variáveis são aqui o valor de x primeiramente. Vou colocar aqui espaço, uma vírgula. Essa vírgula aqui vai ser exibida na mensagem, vírgula, porcento i, porque y também é do tipo inteiro, e aqui eu coloco x, vírgula, y. Simples assim. O que tem que mostrar para mim? O valor das variáveis são 27,0, porque y está valendo 0 para mim. Então, coloco aqui compilar e executar. E tá aqui, ó, o valor das variáveis são. Tá vendo aqui que eu coloquei a acentuação aqui em são, e aqui na mensagem, na hora de exibir, apareceu um caráter aqui, que é o O craseado. Por que dá erro de acentuação? Só tirar lá o tio do A e soluciona o meu problema. Tá aqui 27,0. Posso muito bem tirar essa vírgula aqui e deixar só o espaço. Compilo, executo, e agora você pode ver que não tem mais problema de acentuação. Então aqui eu vou mudar o valor de x também. Coloco aqui 40. Compilo, executo, e já mudou o valor aqui para mim na minha mensagem também. Posso fazer somas. Posso arrancar aqui esse último porcento i e somar x mais y aqui, que vai ser colocado aqui no lugar desse porcento i. Se eu não quiser que porcento i, por exemplo, que o valor apareça aqui no meio, eu simplesmente escrevo aqui porcento i. Onde eu quiser que apareça o valor da minha variável que eu passar aqui, eu coloco porcento i ou porcento d, no caso de variáveis inteiras. Aqui ele vai somar x mais y e depois vai substituir esse porcento i pelo resultado que der de x mais y. Vou compilar e executar. Tá aí o resultado, o valor das variáveis são, e aí substituiu aqui porcento i pela soma dos valores dessas duas variáveis. Então eu não preciso necessariamente de passar uma variável. Algumas pessoas pensam nessa solução aqui, pensariam da seguinte maneira: eu vou declarar mais uma variável para poder armazenar o resultado e depois vou exibir o resultado aqui no meu printf. Não precisa disso. Você pode simplesmente colocar o cálculo aqui dentro, ele vai resolver o cálculo e colocar aqui no lugar do porcento i. Você evita de estar praticamente jogando uma variável fora. Eu posso falar aqui, por exemplo, que agora x vai passar a valer x mais y. Então o que vai virar aqui? Esse resultado aqui, ele vai fazer o seguinte: por enquanto x está valendo 27, ele vem aqui, coloca aqui, x vai passar a valer o que? 27 mais 40, e aí x, a partir desse momento, a partir dessa linha aqui, passa a valer 67. Eu vou colocar aqui para exibir somente o valor de x dentro da minha mensagem. Você pode ver que é exibido aqui 67. Na próxima videoaula a gente vai continuar com alguns tipos de variáveis. Já está dando aí 13 minutos de videoaula. Vamos conhecer alguns outros tipos, como variáveis do tipo real, do tipo float e outros tipos. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.